Bom dia. Queria agradecer primeiro ao professor Alessandro Ottaviani, o grupo todo Direito e Subdesenvolvimento. Eu venho acompanhando há vários anos, todo ano, um evento relevante aqui na Faculdade de Direito. E hoje é uma honra imensa estar aqui com o professor Mangabeira Unger, que é não apenas uma inspiração acadêmica, mas uma inspiração existencial para muita gente, a começar por mim, digo por mim. It's a pleasure also to be with Professor Samuel Moyn, who was my supervisor during a visiting researcher program at Harvard, and Professor Sable, whose name I know since I was a child because my father read your papers, your books, and mentions them. Eu queria pontuar a contribuição enorme do professor Mangabeira Unger para pensar o direito em geral, em particular as relações entre direito e política, ou seja, o direito constitucional, e as relações entre direito e economia, ou seja, o direito empresarial e econômico. Começo pela contribuição do Mangabeira para pensar a teoria do direito, e essa contribuição é despertar os juristas do seu sono dogmático. O direito natural moderno consistia nos grandes sistemas iluministas de filosofia política e moral. Quando esse direito natural foi positivado em códigos, constituições, declarações de direito, pretendeu-se diminuir o papel dos doutrinadores e dos juízes diante do legislador que teria alguma legitimação política. De um lado, os juristas e os estudantes do direito tornaram-se esses doutrinadores dogmáticos, presos à letra e aos conceitos da lei e dos códigos. De outro, pensadores como Jeremy Bentham propunham uma ciência da legislação que contribuísse para a reforma social. Disse que em 1968, na entrada dessa faculdade, os alunos escreveram: "Não queremos leitura de códigos, queremos ciências jurídicas e sociais." O professor Mangabeira faz parte de uma geração que buscou recriar uma ciência do direito à luz do que são as ciências modernas e as ciências sociais modernas. Mas como transformar o direito, que é essa ciência dogmática, presa à lei, ao direito positivo, em uma reflexão que seja dotada de falseabilidade, em algo que se possa pesquisar, em algo que possa dar errado ou dar certo, em algo que se possa testar e vivenciar. Muitos seguem lastreando o estudo do direito numa análise formalista dos textos autoritativos e das fontes oficiais. Outros misturam o estudo do direito à catequese moral dos princípios das políticas públicas. E há aqueles que ainda propõem importar a razão econômica para tentar resolver a debilidade inerente do pensamento jurídico. O movimento dos estudos críticos do direito, que o professor Mangabeira liderou nos Estados Unidos, na esteira dos realistas americanos do começo do século passado, revelou que, na verdade, toda argumentação jurídica, no limite, se baseava em suposições políticas, em controvérsias ideológicas. Mas, em vez de nos prevenir contra o poder dos juízes e dos juristas que se envolvessem nessas controvérsias, no fundo ideológicas, muitas teorias do direito nos fizeram crer na boa vontade das cortes para resolver os problemas da política, dirimindo os impasses dos próprios poderes políticos. Então, nós chegamos a essa situação num protagonismo judicial, cujo discurso, a título de interpretar tecnicamente o direito, acaba sendo a imposição de uma determinada visão e de determinados interesses, como funciona em qualquer outro poder do Estado, só que no caso do poder judicial, com menor representatividade e com um resultado menos plural. Agora, qual seria então a saída desse caminho em que a gente se encontra hoje? Qual foi a saída que Mangabeira ajudou a desbravar? A sua principal contribuição para o direito foi não resumi-lo à dogmática jurídica, mas ajudar a trazer ferramentas para a gente pensar em uma antidogmática jurídica, em uma espécie de doutrina voltada para a inovação e para a reforma do direito. Não premida pelos constrangimentos que têm as cortes e os juízes, que precisam controlar a consistência do direito positivo, mas essa doutrina antidogmática voltada para encarar o direito atualmente vigente, o direito posto, como um direito que é resultado de uma luta política contingente e que, portanto, é um direito alterável.
E é um direito que formaliza a organização política e econômica da sociedade. Então, não é um direito que se prenda estritamente nas instituições judiciais. Então, isso leva aos exercícios de imaginação institucional, como o professor Mangabeira propõe em sua obra, que vão encaminhar reformas regulatórias, legais e constitucionais, mas também a gente pode pensar a aplicação desse pensamento jurídico de inovação na esfera privada, no desenho de contratos, estruturas de governança, procedimentos arbitrais, soluções não judiciais. Seja de um lado, seja de outro, seja do lado do estadismo público ou na esfera privada, o que essa antidogmática faz é que ela deixa de resumir o direito aos tribunais e, então, volta a se exercitar a criatividade do jurista em contato com o pensamento filosófico, econômico, sociológico e político. E assim é que nós podemos ter alguma esperança de sermos despertados do sono dogmático da dogmática jurídica, combinando direito comparado com economia política comparada. Para posicionar, já que estamos aqui numa faculdade de Direito, que ainda cultua muito um autor chamado Hans Kelsen, a proposta de análise jurídica com imaginação institucional do professor Mangabeira Unger é essa antidogmática, mas pode ser vista como uma resposta ao vácuo deixado pela teoria pura do direito de Kelsen, que com essa tentativa de tornar a teoria do direito uma ciência neutra, acaba culminando numa divisão weberiana entre ciência e política, entre interpretar o direito e criar o direito. E essa tensão chega a um clímax quando Kelsen vai tratar da interpretação jurídica e diz, pela ciência do direito, o máximo que a gente pode fazer e deve fazer é mapear as várias alternativas de soluções possíveis. Mas o juiz, como autoridade, pode escolher uma dessas alternativas ou uma alternativa fora do quadro mapeado pela ciência do direito. Assim como Mangabeira, Kelsen negava a possibilidade de uma única interpretação correta diante da estrutura de contradições, indeterminações e lacunas do direito. Mas o que Mangabeira propõe de diferente é uma reentrada da política do direito na ciência do direito. Uma ciência da política do direito. Quer dizer, onde Kelsen propunha uma descontinuidade entre teoria do direito abstrata e a dogmática jurídica, que trata problemas concretos, o pensamento jurídico do professor Mangabeira Unger nos propõe também mapear as várias interpretações possíveis, criar instituições variadas, mostrar as lacunas, as indeterminações e as contradições, em vez de encobri-las, mas pensar em reformar o direito e não apenas em interpretá-lo. Então, a ciência do direito vira essa crítica dos valores à luz das instituições que são justificadas por esses valores e interesses e a tentativa de imaginar novas instituições à luz desses interesses e desses ideais revisados. Portanto, o pluralismo de valores que Kelsen via como essencial à democracia, mas mantinha a parte da ciência, a parte do trabalho do jurista, invade no pensamento de Mangabeira Unger a arena da reflexão jurídica e do pensamento jurídico. E a doutrina jurídica tem esse poder especial por ser um repositório de alternativas testadas pela sociedade em vários campos da sua organização, por ser uma explicação que mistura a descrição do direito a uma prescrição de como organizar a sociedade politicamente, economicamente, e com isso a gente deixa o plano abstrato das regras, princípios e políticas e passa a tratar da sua relação também com as regras que detalham essas formas de organização da sociedade. Portanto, em vez de uma política, de um pensamento jurídico que acredita nos juízes como imperadores morais ou como ativistas políticos, a imaginação institucional é voltada para a política, para as decisões programantes tomadas democraticamente e não para as decisões programadas que devem ser tomadas no âmbito judicial. Mas se a gente pensar, afinal, Montesquieu ou os federalistas
que desenharam um esquema de separação dos poderes. Um juiz que interpreta esse esquema de separação de poderes segundo uma Constituição, nós consideramos que ele está produzindo pensamento jurídico. Mas será que na base disso, esses velhos esquemas pensados pelos iluministas não podem ser eles mesmos objetos de uma reconstrução, de uma revisão pelo nosso pensamento jurídico? Eu queria pensar esse problema trazendo uma referência ao direito constitucional e ao direito constitucional brasileiro em particular. Qual é o resultado disso, afinal, para pensar o direito constitucional? Primeiro é esvaziar a nossa percepção de duas obsessões, que são resumir o direito constitucional ao Supremo Tribunal Federal ou ao controle de constitucionalidade judicial, e a outra obsessão ligada a essa, de pensar o direito constitucional como um discurso moral abstrato. Na verdade, a Constituição é reproduzida ao longo de vários órgãos, vários procedimentos, desde da opinião pública até o procedimento eleitoral, chegando no legislador, na burocracia pública, no poder executivo, até chegar ao poder judiciário. Toda essa circulação do direito faz a Constituição ser o que ela é como instituição na prática, e não adianta confiarmos no judiciário como a única arena para solucionar os problemas do direito constitucional, solucionar os problemas institucionais de um país, até porque muitas das mudanças que às vezes chegam à jurisdição constitucional começam em outras esferas, como os poderes políticos, como os partidos, como os movimentos sociais, e de qualquer forma nunca tem sucesso se não forem apoiadas por outras esferas fora do poder judiciário. Então, uma contribuição importante desse pensamento é que todas as instituições, inclusive o judiciário, merecem igual apreço e igual desconfiança em um Estado de Direito. E para falar do outro lado, que é o que materializa essa nossa confiança no judiciário, reinante na cultura jurídica atual, o outro lado disso é o uso do discurso dos princípios. Então, o padre Antônio Vieira, numa famosa carta, pergunta: quais são esses sermões e essas palavras do céu? As palavras são as estrelas, os sermões são a composição, a ordem, a harmonia e o curso delas. Mas nós teríamos que concluir, com Niklas Luhmann, que os valores não são nada além de um conjunto altamente móvel de pontos de vista. Eles não se assemelham a estrelas fixas, como as ideias outrora se assemelhavam, mas a balões mantidos à mão para serem inflados quando preciso, especialmente em ocasiões festivas. Por isso é que Unger propõe que entendamos esses valores e interesses em suas encarnações institucionais e usemos esse exercício para revisar, criticar e propor outras instituições à luz desses valores e desses interesses revisados. Então, o que importa é a institucionalização dos direitos, as formas organizacionais, procedimentais que dão concretude a esses direitos. Isso inclui analisar as políticas públicas de cada setor, da educação, da saúde, mas também voltar àqueles temas fundamentais da organização do Estado, como sistemas de governo, as formas de Estado, em suas variações, em suas trajetórias históricas, em seus contextos. A pergunta de fundo, então, para uma pesquisa em direito constitucional é: como essa ou aquela forma de organização estatal contribui para avançar ou para reprimir a realização dos ideais postos na Constituição? Quais são as alternativas, afinal? E com isso nós deixamos de pensar os direitos humanos, os direitos fundamentais, por exemplo, como esses discursos morais quase religiosos, e passamos a pensar concretamente qual é o feixe de obrigações que estão ligados a esses direitos, quais são as políticas que podem concretizá-los, quais são as instituições que tornam a sua fruição efetiva. Um outro exemplo é o direito de propriedade e o ideal de liberdade econômica. Como conceber uma liberdade econômica que seja mais real e para mais gente? Em vez de tentar compensar o direito formalista de propriedade, a visão absoluta da propriedade, com
direitos sociais ou com princípios como função social da propriedade, que abrem algum espaço para a intervenção judicial ou para a discricionariedade administrativa, nós poderíamos reconsiderar a própria forma do direito de propriedade, por exemplo, no direito empresarial. Em políticas que existem mundo afora, voltadas para a expansão do empreendedorismo, nós vemos a propriedade sendo desagregada em vários arranjos societários, financeiros, contratuais, que congregam vários agentes econômicos para expandir a descentralização do acesso aos recursos produtivos. Inclusive, no Brasil, temos, nas últimas décadas, vários ensaios de políticas de capital de risco para startups, para empreendimentos voltados a unir trabalhadores, investidores privados, agências de desenvolvimento e bancos públicos. Esses vários coproprietários, acionistas com participações temporárias, com cronogramas de investimento e desinvestimento nesses empreendimentos produtivos e com obrigações de acompanhar a maturação desses negócios para que atinjam a vanguarda tecnológica e organizacional. Então, em muitos empreendimentos existentes no norte do Brasil, por exemplo, os trabalhadores atuam em alguma etapa do processo produtivo, mas também são acionistas por meio das suas cooperativas daquela empresa, ao lado de acionistas privados, ao lado de agências públicas e bancos públicos. Isso é só um exemplo do método, que é o que mais interessa, que é estudar esses casos práticos no Brasil, fora do Brasil, comparar essas experiências, esquadrinhar os seus desenhos jurídicos, as suas limitações, como exemplos para progressão no sentido de concretizar um ideal tão importante como o ideal de liberdade econômica e de desenvolvimento. Para concluir, queria voltar um pouco à filosofia. Kant disse que o iluminismo era o exercício da liberdade de fazer um uso público da sua razão em todas as questões. Mas Hegel, logo em seguida, desdenhou dessa prática de dar instruções sobre como o mundo deve ser, considerando que a filosofia, em qualquer medida, chega sempre tarde demais para desempenhar tal função. A teoria que constrói ela mesma o mundo como deve ser, dizia Hegel, o faz existir apenas nos limites estreitos das suas próprias opiniões. Por isso, a compreensão verdadeira viria de reconhecer a razão como a rosa na cruz do presente. Niklas Luhmann dizia que a sociologia colocou em xeque duas premissas do iluminismo: a participação igual de todos os homens em uma razão comum, que todos nós possuiríamos independentemente de mediação institucional, e o otimismo certo do seu triunfo em relação ao estabelecimento de situações justas. Mangabeira nos incita a nos inserirmos na história com realismo, mas sem determinismo. No livro A Tragédia Humana, do autor húngaro Imre Madash, o diabo diz: jogarei feitiço sobre vós e poderei ver o futuro até o fim dos tempos, qual cena de um sonho efêmero. Porém, se virdes quão insensato será o objetivo, quão pesada a luta que vosso caminho vos levará, e para que, devido a isso, o desânimo não vos atinja e não tenteis escapar do combate, lançarei sobre o horizonte um pequeno raio de luz, que vos alentará e incentivará, mostrando que aquela visão não passa de uma miragem enganosa. E esse minúsculo raio é a esperança. Ao nos dar ferramentas intelectuais para usarmos a pesquisa jurídica, nosso meio de trabalho, na prospecção de novas e variadas formas de organização da sociedade, da política e da economia, Mangabeira não nos concede um otimismo ingênuo, mas afia e afina a esperança para que ela funcione como uma forma de razão. Muito obrigado.